Começar um novo reinado depois de uma lenda nunca é fácil, né? Imagina só a situação. O rei Davi, um gigante, um herói nacional, acaba de morrer. O reino que ele construiu é forte, mas está cercado de tensões. E agora o filho dele, Salomão, um jovem, assume o trono. Todos os olhos estão nele. Qual vai ser o primeiro passo? Será que ele tem o que é preciso? Hoje, a gente vai fazer uma análise minuciosa de um capítulo que é tipo a certidão de nascimento do governo dele. O terceiro capítulo do primeiro livro de Reis. E para guiar nossa conversa, temos aqui uma coleção de bíblias de estudo. Elas nos dão não só o texto antigo, mas também uma camada riquíssima de notas, de comentários que iluminam o contexto da época. Nossa missão é ir além da história que todo mundo conhece e desvendar as complexidades do jovem rei Salomão. Vamos olhar as primeiras jogadas políticas dele, o famoso pedido a Deus e, claro, o teste de fogo que validou sua lendária sabedoria. E o que é fascinante nesse capítulo é que ele não entrega um herói simples. Desde a primeira linha, a gente já é apresentado a uma tensão. De um lado tem o político pragmático, sabe? Calculista que entende o jogo do poder. Do outro tem o homem que busca uma sabedoria divina para governar com justiça. É um retrato incrivelmente denso de como poder e piedade podem ser vizinhos bem perigosos. Vizinhos perigosos, gostei disso. Então vamos começar por aí mesmo. O capítulo já abre com uma jogada de xadrez geopolítico de altíssimo nível. Salomão faz uma aliança com o Egito, casando com a filha do faraó. Para quem não está familiarizado com a política da Idade do Bronze, isso pode não parecer grande coisa, mas as fontes indicam que foi um evento sísmico. Sísmico é a palavra perfeita. As notas de estudo são unânimes nisso. Os faraós egípcios, especialmente os das dinastias mais poderosas, eles se viam como deuses na terra. Eles recebiam princesas estrangeiras para os seus haréns, mas não davam as filhas em casamento para reis estrangeiros. Isso era visto como um rebaixamento. O fato do faraó ter feito essa concessão a Salomão enviava uma mensagem clara para todo o Oriente Médio. O reino de Israel, consolidado por Davi, era agora uma potência a ser levada a sério. Era tipo um selo de aprovação internacional. Ok, então é um golpe de mestre político, garante uma fronteira segura ao sul, eleva o status de Israel, mas as fontes também apontam o dedo para o custo disso. Do ponto de vista de um jovem rei, talvez com inimigos internos, externos, a sobrevivência do reino não viria antes de certas regras religiosas. Ele não estava só fazendo o que era necessário. Essa é a defesa que um estrategista político faria. E é uma defesa forte. No entanto, os comentaristas das fontes argumentam que essa foi a primeira rachadura na fundação. O casamento não foi um evento isolado. As notas nos lembram que Salomão acabou tendo centenas de esposas e concubinas estrangeiras, e cada uma dessas alianças matrimoniais, embora politicamente astuta, trazia junto um pacote cultural e religioso. As esposas traziam seus deuses, seus sacerdotes, seus rituais. A arqueologia da época, inclusive, confirma um intenso sincretismo religioso em Israel, uma mistura de crenças, sabe? Então essa aliança com o Egito, que o fortaleceu por fora, iniciou um processo que, segundo os textos, o enfraqueceu por dentro. E essa ambiguidade religiosa não para por aí, né? O texto menciona logo em seguida que o povo e o próprio Salomão sacrificavam nos lugares altos. O motivo era porque o templo ainda não tinha sido construído. A justificativa parece razoável, mas as notas dizem que a questão é bem mais espinhosa. Exatamente. Dizer que eles sacrificavam ali porque não havia templo é quase uma desculpa que o próprio texto apresenta. A lei central no livro de Deuteronômio era explícita. Tinha que ter um lugar só, né? Um único lugar de adoração, justamente para evitar esse tipo de sincretismo que a gente mencionou. Os lugares altos eram colinas, montes, onde os cananeus, os povos que moravam ali antes, faziam seus rituais pagãos. Eram locais, digamos, teologicamente contaminados. Então, quando a gente lê que Salomão vai a Gibeão, o principal lugar alto, e oferece 1000 holocaustos, a gente está diante de um paradoxo. É um ato de devoção extravagante e impressionante, mas num local proibido.
Mostra um rei que quer agradar a Deus, mas que ainda está operando dentro de uma cultura religiosa popular que não era totalmente alinhada com a lei oficial. Então, de um lado, ele está fazendo essas jogadas de poder bem terrenas, casando com princesas estrangeiras. Do outro, realiza atos de devoção massivos, mas em locais controversos. É nesse cenário de complexidade, lá em Gibeão, que acontece o ponto de virada. Deus aparece para ele em sonho. E é significativo que seja num sonho. Nos textos antigos, os sonhos são uma fronteira, um espaço onde o divino e o humano podem se comunicar de forma direta, sem intermediários. E a oferta que Deus faz é essencialmente um cheque em branco. Peça o que você quer que eu lhe dê. É um teste fundamental de caráter. A maioria das pessoas, com certeza a maioria dos reis da antiguidade, teria uma lista pronta. Vida longa, a destruição dos inimigos, riquezas. A resposta de Salomão é o que o define. Ele começa reconhecendo a grandeza do pai, Davi, e depois mostra uma humildade chocante. Ele se chama de apenas um menino que não sabe como governar. E aí ele pede: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Ele não pede um cérebro genial, ele pede um coração que escuta. Compreensivo pode ser traduzido literalmente como um coração que ouve. Não é uma sabedoria abstrata, filosófica. É uma sabedoria prática, judicial. É a capacidade de ouvir a verdade no meio de mentiras, de discernir a justiça em casos complicados. A ferramenta principal. A principal ferramenta de um bom governante. E, ao se colocar como um menino, ele reconhece que o trono é grande demais para ele, que o povo é numeroso demais para ser contado. É a admissão da própria insuficiência que abre a porta para o dom divino. E a reação de Deus é imediata e muito positiva. O texto diz que estas palavras agradaram ao Senhor. É como se Salomão tivesse passado no teste cósmico. E por ter pedido a coisa certa, ele acaba ganhando tudo o que não pediu. Exatamente. Deus dá a ele uma sabedoria sem precedentes, mas também adiciona riquezas e glória, a ponto de dizer que não haverá rei como ele. Contudo, e este é um contudo que vai ecoar por todo o reinado dele, há uma condição. A promessa é: se você andar nos meus caminhos, prolongarei os seus dias. A bênção contínua está ligada à obediência, de forma explícita. Isso estabelece a grande tensão trágica da vida de Salomão. Ele recebeu o dom, mas a manutenção desse dom dependia das escolhas dele. E como a gente sabe, as escolhas dele nem sempre foram as melhores. E não precisamos esperar muito para ver essa sabedoria divina recém-adquirida ser posta à prova, né? O texto muda de cenário de forma abrupta. A gente sai do encontro divino em Gibeão e é jogado direto na sala do trono, onde o primeiro caso do dia é um pesadelo judicial. Um beco sem saída completo. Duas mulheres, prostitutas, segundo o texto, o que já as coloca numa posição social bem vulnerável, chegam diante do rei. Elas moram na mesma casa. Ambas deram à luz com poucos dias de diferença. E uma delas acusa a outra. Durante a noite, o filho dela morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, ela levantou no meio da noite, pegou meu filho do meu lado enquanto dormia e botou o filho morto dela no meu colo. É uma acusação terrível. E a outra, claro, nega tudo. Não, o vivo é meu filho, o morto é o seu. Não tem testemunha, não tem perícia forense, não tem nenhuma prova material. É a palavra de uma contra a outra, num ciclo de acusações que não leva a lugar nenhum. Como um juiz sequer começa a desemaranhar isso? Pela lógica comum, não começa. É um impasse perfeito, sabe? Projetado para ser insolúvel por meios convencionais. Qualquer decisão seria arbitrária, um palpite de 50%. É aqui que a sabedoria de Salomão precisaria ser mais do que só inteligência. Teria que ser uma forma de enxergar o coração humano. E então vem o momento que entrou para a história. Depois de ouvir as duas, Salomão olha para os guardas e dá uma ordem que deve ter congelado o sangue de todo mundo na sala. Tragam-me uma espada. Espera um pouco. A solução dele é chamar o carrasco?
Eu consigo imaginar o silêncio absoluto, a confusão, o pânico. E ele continua: cortem o menino que está vivo em 2 partes e deem metade a uma e metade a outra. Que jogada arriscadíssima! E se as duas por ódio concordassem? Esse era o risco. Mas a genialidade da tática estava na sua crueldade aparente. A ordem não era sobre executar uma sentença, era sobre provocar uma reação. As notas de estudo chamam isso de um estratagema psicológico. Salomão criou uma crise moral insuportável para forçar a verdade que estava escondida sob camadas de dor e mentira a vir à tona. Ele não estava julgando as evidências, que não existiam. Ele estava julgando os corações. Ele transformou a sala do trono num laboratório da alma. Exato. E a reação é instantânea, é visceral. O texto é magistral na sua simplicidade. Diz que o coração da verdadeira mãe se enterneceu por seu filho. É uma reação física incontrolável e ela grita implorando: "Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum." O amor maternal dela é tão profundo que ela prefere a agonia de ver o filho criado por outra mulher à dor de vê-lo morto. Ela abre mão do seu direito para garantir a vida dele. Enquanto isso, a outra mulher expõe a verdadeira natureza dela com uma frieza assustadora. A resposta dela revela tudo. Ele não será nem meu nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Pensa na amargura, na inveja contida nessa frase. Ela já tinha perdido o filho. A motivação dela não era ganhar o bebê vivo, era garantir que a rival também sofresse a mesma perda. Que terrível! Ela prefere ver a criança morta a ver a outra mulher feliz. A compaixão de uma e a crueldade da outra revelam a verdade de forma mais clara do que qualquer testemunha poderia fazer. E com isso, o caso está resolvido. Salomão aponta para a primeira mulher e diz: entreguem a ela o menino vivo, não o matem, pois ela é a sua mãe. Mas o impacto disso vai muito, muito além daquela sala de julgamento. O capítulo termina dizendo que a notícia se espalhou por todo o reino. Sim, o versículo final é a chave de tudo. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito pelo rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Este caso não foi só sobre salvar uma criança, foi uma demonstração pública inesquecível de que a promessa feita a Salomão no sonho era real. Solidificou a autoridade dele não pela força do exército ou pelo direito de herança, mas pela prova visível de uma sabedoria sobre-humana. Aquele julgamento validou o reinado dele aos olhos do povo. Então, ao analisar este capítulo, o que fica claro é que o reinado de Salomão já nasce com uma tensão fundamental. A sabedoria para governar com justiça veio de um pedido humilde a Deus, mas as ferramentas para construir e manter o poder, as alianças políticas, os casamentos estratégicos, o colocaram desde o primeiro dia num caminho perigoso. A mesma pessoa que pediu um coração sábio para discernir o bem e o mal, também casou com a filha do faraó e a adorou em lugares controversos. Exatamente. E isso nos deixa com o pensamento final, uma pergunta um pouco incômoda que as fontes levantam. A história de Salomão é apresentada como o auge da sabedoria e do poder, mas ela também sugere que sabedoria e poder nem sempre andam de mãos dadas. A sabedoria de Salomão foi um dom divino para aplicar a justiça, mas o poder que ele acumulou, em parte, através daquelas mesmas alianças, eventualmente parece ter corrompido essa mesma sabedoria. Isso levanta uma questão para qualquer líder em qualquer época, né? O maior teste talvez não seja como se adquire poder, mas se é possível resistir ao que o próprio poder faz com o caráter de quem o detém. A sabedoria pode te dar o trono, mas ela consegue te manter nele sem que você perca a si mesmo? Essa é a pergunta que a história de Salomão nos obriga a fazer.